Minha família me agrediu, me expulsou de casa e arruinou minha vida acreditando na falsidade da minha colega de trabalho. Minha intenção ao postar isso é desabafar e liberar um pouco do estresse. Como mencionei no post, a história tem um final, por assim dizer. Mais uma vez peço desculpas por qualquer erro que possa ocorrer ou se houver lacunas na história. Se tiverem dúvidas ou perguntas podem postá-las nos comentários. Não sei exatamente quanto será coberto nesta publicação, mas tentarei contar o máximo possível para evitar qualquer dúvida. O conteúdo deste post é para fornecer algum contexto sobre o que aconteceu entre mim e minha família, para que no próximo post eu possa entrar mais a fundo na reconciliação com minha família. Essa história começou na verdade há 25 anos, em 1998, quando eu tinha 17 anos. Atualmente tenho 42 anos. Foi durante esse período que conheci minha ex-esposa Melissa. Ambos vivíamos em uma pequena cidade no centro do México. Na época eu estava no ensino médio. Durante o primeiro semestre fiz amizade com uma colega de classe chamada Lili. Lili e eu nos dávamos muito bem desde o começo e como resultado rapidamente formamos uma boa amizade. Um dia, entre nossas conversas habituais, Lil me convidou para ir à sua casa passar um tempo e eu concordei. Quando chegamos à casa de Lili, passamos um tempo fazendo alguns trabalhos e depois começamos a jogar videogame. Após alguns minutos a porta da casa se abriu e alguns segundos depois vimos uma garota muito parecida com Lili entrar na casa. Descobriu-se que Lili tinha uma irmã gêmea chamada Melissa. Depois de vê-la por alguns minutos, começou uma pequena conversa entre mim, Lil e Melissa. Após alguns minutos de conversa entre nós três, Melissa e eu continuamos a conversa sozinhos, tendo um bom primeiro encontro. No final estaria mentindo se dissesse que lembro de tudo, mas em resumo, depois daquele primeiro encontro mantive contato com Melissa. Começamos a passar muito tempo juntos, fazíamos caminhadas juntos e com o tempo ambos começamos a desenvolver sentimentos um pelo outro. Saímos em alguns encontros e finalmente formalizamos nosso namoro quando tínhamos 19 anos. É importante mencionar que Melissa é uma pessoa que sofre de duas deficiências. É cega desde nascimento. Ela foi diagnosticada com cegueira congênita e aos 16 anos foi diagnosticada com arritmia cardíaca, o que significa que seu ritmo cardíaco é irregular. Então havia momentos em que sua frequência cardíaca estava muito baixa. Admito que no começo foi complicado me adaptar a viver com uma pessoa com deficiência. No caso de Lili, ela só tinha um leve caso de miopia. Por decisão própria e da família de Melissa, comecei a estudar medicina e a fazer alguns cursos e treinamentos para ser alguém capaz de cuidar e garantir a segurança física e mental de Melissa. Na época eu estudava contabilidade, mas me ofereceram a oportunidade de fazer alguns cursos em um centro médico, então aceitei. A maior parte do treinamento que fiz foi para lidar com a arritmia cardíaca de Melissa, mas fiz tudo com prazer porque a amava. Afinal, fazemos tudo para ver a pessoa que amamos feliz e saudável. Naquela época Melissa era o que chamariam de perfeita fisicamente, era linda e atraente, mas o mais notável era a sua personalidade. Era uma pessoa inteligente, carismática, empática, maternal e amorosa. Ela realmente conseguia cativar qualquer pessoa com quem falava e isso a tornou um pouco popular e amada na pequena cidade onde morávamos. Em 2000 nosso namoro começou enquanto estávamos na faculdade. Nossas famílias celebraram muito, eram muito próximas antes de saber que havia um relacionamento entre Melissa e eu. Os de muito felizes. Minha mãe e a mãe de Melissa eram boas amigas e quanto ao meu pai, ele gostava de discutir questões de trabalho com a mãe dela. Sempre tive um bom relacionamento com a família dela, inclusive sendo padrinho no casamento da irmã mais velha dela. Outro ponto importante é que o pai de Melissa faleceu quando ela tinha 7 anos, mas apesar disso ele foi ainda uma figura querida na família dela. Eu achava que não havia nada com que me preocupar no aspecto familiar na época. Minha família na época era composta por mim, meus pais e meus 3 irmãos mais novos. Para uma melhor compreensão vou listar minha família da seguinte forma: minha mãe, meu pai Isaac, meu irmão mais novo por 1 ano Lu, e meu irmão mais novo por 3 anos Daniel, meu irmão mais novo por 4 anos. Do lado da família de Melissa vou listá-los da seguinte forma: Tânia, mãe de Melissa, Sofia, irmã mais velha de Melissa, Lili, irmã gêmea de Melissa, Melissa agora em Melissa e eu nos formamos na faculdade aos 22 anos e decidimos nos casar naquele mesmo ano. Não preciso nem dizer o quão animadas nossas famílias ficaram ao saber da notícia do nosso casamento. Foi realmente um momento muito especial para nós dois. O casamento foi simplesmente perfeito, desde o local à comida, até a música. Tudo que havíamos sonhado estava presente naquele dia. Pouco depois do casamento mudamos para começar nossa vida como casal. Embora nos primeiros dias eu tenha notado alguma inquietação em Melissa na época, ela me disse que estava apenas um pouco estressada com o casamento, mas sua inquietação não durou mais de um dia. Ela voltou a ser como antes rapidamente. 1 mês após o casamento algo importante aconteceu: o desaparecimento de Lili no âmbito familiar. Naquela época Lili trabalhava no banco da cidade como contadora, sendo recomendada pela mãe para o cargo. Normalmente costumávamos tomar umas bebidas às
Sextas-feiras após uma semana cansativa mais um dia ela simplesmente não apareceu no bar que costumávamos frequentar no começo não me preocupei com isso mas na semana seguinte Melissa me informou que Lily não voltaria mais quando perguntei a Melissa sobre isso ela não dizia nada então pensei em ir verificar com a mãe dela ao questionar Tânia sobre isso ela me disse que Lily foi presa na semana passada que ela traiu a ela e a família dela que era uma pessoa horrível que havia roubado e colocado em xeque a reputação da família que por causa das ações dela muitas pessoas teriam suas vidas profundamente prejudicadas etc. O que você está lendo é uma parte do que Tânia me contou gostaria de dar mais detalhes mas as outras coisas que ela disse já são muito pessoais finalmente a última coisa que houve sobre Lily foi que ela foi condenada a 13 anos de prisão naquele ano toda. Família dela se recusou a visitá-la eu fui proibido de ter contato com ela o repúdio foi tão grande que a própria família dela se recusou a comparecer ao julgamento para não ser associada a ela encerrando toda a comunicação após a sentença ser proferida os 2 anos seguintes foram relativamente tranquilos comecei a trabalhar como contador em uma pequena empresa na cidade enquanto Melissa trabalhava como professora para pessoas cegas meu casamento era maravilhoso obviamente tivemos altos e baixos, mas não era realmente algo com que se preocupar sempre fomos um casal comunicativo amoroso e carinhoso. Deficiência de Melissa limitava alguns aspectos mas ainda assim tínhamos um bom relacionamento emocional e físico embora meu trabalho consumisse muito do meu tempo sempre tentava passar pelo menos 3 horas por dia com Melissa saíamos juntos uma vez por semana e a ideia de começar uma família se tornou presente com o tempo em 2005 tive que fazer uma viagem de negócios com alguns colegas para fechar um acordo que beneficiara a nossa empresa a única pessoa importante nisso era uma ex-colega chamada Emma eu realmente não tinha relação com ela sendo nossa única interação durante o trabalho após alguns dias a negociação foi bem sucedida e o gordo foi fechado para comemorar meus colegas decidiram ir a um bar a celebração foi o que você esperaria a maioria dos meus colegas de trabalho acabou bêbados e eu no meu caso não cheguei a esse ponto limitando a conversar com alguns colegas sobre vários assuntos depois de um tempo decidi voltar para o hotel onde estávamos hospedados quando estava saindo do local Emma esbarrou em mim e ambos caímos no chão como a maioria dos meus companheiros naquele momento pude ver que ela estava bêbada levantei-me novamente e tentei ajudar em Emma se levantar o que não foi possível devido ao estado em que ela se encontrava um dos meus companheiros ao ver isso me disse que seria melhor levar Emma de volta ao hotel concordei oferecendo um dos meus braços como apoio carreguei Emma de volta eu realmente só planejava deixá-la em frente à porta do quarto dela ir embora mas no final tive que carregá-la até a cama onde simplesmente a deitei alguns segundos depois fui para o meu quarto no dia seguinte voltamos para nossas respectivas casas sem incidentes 4 dias após meu retorno da viagem de negócios estava voltando do trabalho quando notei os carros dos meus pais e o carro da Tânia do lado de fora da minha casa ao entrar encontrei a mãe de Melissa sua irmã mais velha e meus pais na sala de estar, todos pareciam furiosos Melissa estava sentada no sofá chorando ela estava grávida de 4 semanas. Naquele momento sem ter tempo de processar a cena recebi um tapa forte de Sofia seguido por vários gritos dos presentes questionei por todos estavam agindo dessa forma e finalmente Melissa falou e tudo o que disse foi por que você fez isso perguntei a ela o que ela queria dizer com isso e rapidamente todos começaram a gritar comigo e a me acusar de trair Melissa durante minha viagem de negócios. Questionei de onde vinha essa acusação ao que Tânia disse que Emma a procurou para dizer que eu supostamente tive um caso com ela que supostamente tinha um caso emocional com ela há algum tempo que durante a viagem se transformou em um caso físico aparentemente Emma foi muito detalhada em sua história e conseguiu fazer sua mentira parecer verdadeira ela também mencionou que eu supostamente disse coisas muito cruéis sobre Melly relacionadas à sua condição entre outras coisas disse a eles que Emma estava mentindo e que não havia algo para provar o que ela disse mas Sofia respondeu que perguntaram a todos que foram na viagem conosco e todos concordaram que me viram ir com Emma de volta ao hotel sozinho esse ponto é verdadeiro mas é porque ninguém queria me ajudar a levar Emma de volta ao quarto dela supliquei a Melissa para acreditar em mim mas ela respondeu que não queria mais nada comigo pedindo divórcio os gritos e insultos contra mim continuaram até que fui expulso de casa os meses seguintes foram inferno total fui forçado a deixar meu emprego quando todos descobriram o que estava acontecendo como morávamos em uma cidade pequena a maioria das pessoas se conhecia então você pode imaginar o ódio que recebi durante todo aquele tempo com todos gritando insultos para mim às vezes escalando para agressões físicas meus pais disseram que eu era uma desgraça para a família meus irmãos me deserdaram e me insultaram a família de Melissa fez o mesmo recusando qualquer tipo de réu comigo pensei em recorrer aos que eram meus amigos mas também fui rejeitado por eles nesse período.
Devo destacar o comportamento do meu irmão Louis, que fez comentários suspeitos sobre o que estava acontecendo. Mais tarde soube que ele foi quem confortou Melissa durante o processo de divórcio. O processo de divórcio durou cerca de 1 ano, durante o qual não me foi permitido ter contato com Melissa em nenhum momento. Todo o contato foi através do advogado dela. Finalmente, em 2006, o processo terminou comigo perdendo quase tudo devido à natureza da situação onde eu morava. O adultério era considerado algo sério, então além de ter que pagar pensão alimentícia tive que pagar uma compensação financeira, entre outras coisas, mas meu advogado conseguiu um acordo para não ter que pagar pensão alimentícia. No final tive que dar minha casa, meu carro, 80% das minhas economias e uma compensação de 160. Uma vez finalizado o divórcio, tanto minha família quanto a família de Melissa cortaram todo o contato comigo. A última coisa que ouvi sobre eles foi que meu irmão Louis e Melissa começaram um relacionamento. Nesse ponto eu basicamente perdi tudo, perdi minha família, meus amigos, minha reputação, tudo. Ninguém queria se relacionar comigo, então era impossível conseguir um emprego. Fui marginalizado por todos que viviam naquela cidade. Continuar com a vida não fazia sentido, então pensei em acabar com tudo, mas no final não tive coragem de fazer isso. Finalmente decidi vender o pouco que tinha para conseguir algum dinheiro e finalmente deixei aquele lugar. Mudei-me para uma cidade que ficava a 6 horas de onde eu vivia antes. Meu objetivo era estar o mais longe possível, então me mudei para uma cidade no norte do México. Finalmente cheguei a outro estado, não tinha muito dinheiro na época, então fiz pequenos trabalhos para conseguir algum dinheiro. Alguns meses depois de começar minha nova vida, notei que várias empresas na área onde eu morava precisavam de orientação e assistência relacionadas à declaração de impostos e realização de auditorias. Vi isso como uma nova oportunidade, então comecei a dar conselhos e consultas relacionadas a declarações de impostos e a correta realização de auditorias. Em 2007 consegui formar uma pequena e de certa forma bem-sucedida empresa de consultoria e assessoria econômica, mas naquela época eu tinha sérios problemas emocionais, principalmente questões de confiança e autoestima. Uma vez que consegui alcançar a estabilidade econômica, novamente tive a oportunidade e os meios para fazer terapia, o que realmente me ajudou muito a lidar com meus problemas emocionais. Com o meu terapeuta abordei várias questões: meu relacionamento com minha família, meus amigos e minha ex-esposa. Na época eu sentia que era um pouco culpado pelo que aconteceu, principalmente me senti um idiota por não ter suspeitado de nada sobre Emma e também questionei por tudo isso aconteceu com Emma. No final fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático como resultado da experiência que vivi durante o divórcio, mas o mais sério foi que desenvolvi um transtorno de ansiedade que me afetou muito ao socializar com outras pessoas. Naquela época eu não conseguia formar nenhum tipo de relacionamento com as pessoas por causa do meu medo de ser traído. Foi um processo, mas consegui superar. Entendi que não era culpado pelo que aconteceu. Consegui iniciar o processo de cura e parei de qual o motivo de Emma mentir. Estava física e mentalmente bem. Comecei a ir à academia, desenvolvi um amor por jardinagem e kickboxing e me concentrei no meu trabalho. Até comecei a fazer alguns amigos e depois de um tempo tive confiança suficiente para sair para tomar alguns drinks. Os 2 anos seguintes foram muito bons para mim. Minha pequena empresa teve um bom crescimento, então dinheiro não era mais um problema. Não era milionário ou algo parecido, mas ganhava o suficiente para não me preocupar emocionalmente. Estava bem, meus problemas de confiança não eram mais tão sérios e meu medo de me relacionar com outras pessoas estava desaparecendo. Embora ainda estivesse presente, consegui conhecer meus amigos atuais que foram muito compreensivos com minha situação e finalmente consegui ficar bem comigo mesmo. 2009 foi um ano importante devido ao crescimento que minha empresa estava tendo. Tive que buscar mais pessoal, entre eles contadores, para a empresa. Enquanto revisava algumas das candidaturas de emprego, uma delas se destacou das demais. A candidatura era de uma Lili e isso me surpreendeu um pouco, pois me lembrava da minha velha amiga, mas na época pensei que fosse apenas coincidência. Finalmente tive a entrevista com a pessoa que enou a candidatura. E grande foi minha surpresa ao ver que era realmente a Lili que eu conhecia. Ambos nos reconhecemos instantaneamente e ficamos em silêncio. Honestamente foi algo desconfortável, já que ela era irmã gêmea da minha ex-esposa. Várias memórias dolorosas voltaram à minha mente quando vi seu rosto. Depois de alguns minutos continuei a entrevista da maneira mais normal que pude. No final devo admitir que foi uma boa entrevista. Finalmente Lili conseguiu uma das vagas e alguns dias depois apareceu para
Começar a trabalhar independentemente do que aconteceu no passado. Lily era uma das melhores opções, então seria estúpido não contratar alguém com grande experiência e conhecimento na área. Além disso, seu currículo não mencionava nenhum antecedente criminal, então não havia problema em contratá-la. No início, a comunicação entre Lily e eu era nula, limitada às interações relacionadas ao trabalho, incluindo suas interações com outros funcionários. Durante esse período, Lily apenas aparecia para trabalhar, fazia seu trabalho e ia para casa sem contato com ninguém. Lily continuou com esse comportamento por mais alguns meses. Um dia surgiu um projeto importante para a empresa, o que significava mais trabalho, portanto mais horas de trabalho. No final do expediente eu costumava ficar para adiantar alguns trabalhos pendentes, então Ellie se ofereceu para ajudar com o trabalho pendente e eu aceitei. Amar dessas horas extras passou com ambos em total silêncio, até que um dia Lily me convidou para tomar uma bebida. Lily parecia muito nervosa e um pouco assustada ao fazer a proposta. No início eu não tinha intenção de aceitar seu convite, mas naquele momento eu estava muito estressado, então uma bebida não faria mal. Na verdade, a saída não foi muito notável, mas no geral foi muito agradável passar um tempo com ela. Falamos sobre questões relacionadas ao trabalho. Depois de um tempo Lily começou a ganhar mais confiança, então nos aproximamos aos poucos até começarmos a formar uma amizade formal novamente que cresceu com o tempo. Após o término do trabalho, às vezes passávamos um tempo conversando, compartilhávamos nosso intervalo para o almoço. Às sextas-feiras íamos tomar algumas bebidas como nos velhos tempos. Em uma de nossas saídas ao bar decidi ser aberto com ela e contar tudo o que aconteceu comigo e com Melissa. Liu havia perguntado anteriormente sobre como Melissa estava, ao que eu apenas disse que nos divorciamos, sem falar sobre o porquê. Eu contei a ela o que aconteceu com Emma e como tudo se desenrolou durante o processo de divórcio. Naquele momento Lily ficou surpresa com tudo o que havia acontecido, ao que perguntei a ela se uma mentira era realmente suficiente para que nossas famílias cortassem o contato comigo. Respondi que não conhecia todos os detalhes, portanto não sabia se havia algo mais que os levasse a tomar essa posição. Por sua vez, Lily ficou muito chateada e perguntou se uma mentira era suficiente para ofuscar os anos que passei com nossas famílias. Finalmente ela disse que estaria ao meu lado se eu precisasse conversar novamente. Até aquele momento eu só tinha conversado profundamente sobre meu problema de divórcio com meu terapeuta, então deixar tudo sair tirou um peso enorme das minhas costas. No geral, Lily foi uma ótima adição à empresa, conseguindo se destacar e subir rapidamente dentro da empresa apesar de seu tempo na prisão. Mas apesar disso, algo não estava certo com ela. Eu percebi como os problemas de Lily em trabalhar como parte de uma equipe ou com outros funcionários ainda estavam presentes. Então, em uma de nossas saídas para beber, perguntei se estava tudo bem. Quando fiz a pergunta, Lily parecia nervosa e assustada, então pedi desculpas por perguntar, mas disse a ela a mesma coisa que ela me disse quando contei sobre meu divórcio. Eu disse que se ela precisasse conversar com alguém poderia contar comigo. Nos dias seguintes tudo ocorreu normalmente, até que em uma de nossas saídas ao bar Lily finalmente decidiu se abrir comigo. Ela me contou sobre o que aconteceu no passado e foi presa. De forma resumida e simplificada, Lily trabalhava no banco da cidade onde morávamos antes. Ela explicou que suas funções no banco eram realizar a inicialização anual do sistema contábil, além de trabalhar em alocação de orçamento, itens orçamentários, projetos, etc. Como Lily provou ser um elemento muito eficiente e capaz, as pessoas encarregadas do banco a designaram para uma posição em que ela tinha acesso a um grande banco de dados contendo todas as informações sobre os clientes e pessoas que tinham uma conta no banco para desempenhar suas funções de maneira melhor. Além de Lily, havia também um outro cara que tinha as mesmas funções que ela. Ela disse que um dia a administração foi bombardeada por reclamações de pessoas irritadas que relataram que suas contas de poupança estavam zeradas ou que não tinham dinheiro algum em suas contas bancárias. Após algumas horas, a administração do banco percebeu que as contas bancárias de várias pessoas estavam realmente sendo esvaziadas depois de algumas horas, e como não havia nada que pudesse resolver o problema, foram forçados a restringir o acesso a todas as contas associadas, resultando no que conhecemos no México como um corralito. Isso significa que por alguns dias ninguém podia entrar ou retirar dinheiro de suas contas, o que foi muito problemático. Ao investigar o que aconteceu, a causa do problema foi encontrada. Descobriu-se que um grupo criminoso, é muito provável que essas pessoas fossem membros de algum cartel da época, mas isso não ficou claro. Teve acesso às informações armazenadas no banco de dados por informações, quero dizer números de cartões, senhas, etc. Então com essas informações eles se dedicaram a esvaziar várias contas bancárias ou de poupança. O banco conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado, mas parte dele não pode ser recuperada. A maioria dos envolvidos foram presos 2 dias após o evento, mas outros conseguiram escapar. Lily foi detida enquanto a investigação estava em
andamento. As pessoas que tinham acesso ao banco de dados foram investigadas, deixando Lily e seu colega de trabalho como os únicos suspeitos, mas este último não pode ser investigado mais a fundo porque curiosamente se demitiu alguns dias antes do evento e desapareceu da cidade. Os perpetradores afirmaram que alguém que trabalhava no banco deu acesso às informações armazenadas no banco de dados, mas que não sabiam quem era porque o contato com essa pessoa foi feito por outro membro do grupo que conseguiu escapar. A investigação também mostrou que esse grupo tinha que ser orientado por alguém que tivesse conhecimento sobre o funcionamento do banco. Por causa desses e outros fatores que foram apresentados, sugeriu-se que Lily era quem ajudou essas pessoas. No final ela foi considerada culpada, embora talvez tenha sido usada apenas como bode expiatório para encerrar o caso, o que não me surpreenderia considerando o histórico da polícia mexicana nesses tipos de casos. Então ela me contou como sua família virou as costas para ela durante todo o período da investigação. Destaco sua mãe, que em nenhum momento acreditou em sua inocência. Na época havia alguma tensão entre Lily e sua mãe por situações relacionadas ao relacionamento delas. Parece que isso complicou as coisas. Finalmente Tânia jogou na cara dela o dano que sua ação havia causado tanto à reputação da família quanto às pessoas que perderam suas economias. Quando sua sentença foi proferida, sua mãe foi vê-la pela última vez para dizer que não queriam vê-la novamente em suas vidas, ao que Liu respondeu dizendo que era inocente. Sua mãe respondeu: se você foi considerada culpada é por alguma razão, certo? Logo depois sua família cortou todo o contato com ela, deixando-a completamente devastada. Assim que Lily terminou de falar, comecei a me desculpar por não estar com ela quando ela precisou, ao que ela respondeu que eu não precisava me desculpar porque mesmo que eu quisesse me comunicar, Tânia não teria permitido. Tânia era a única permitida visitar Lily na prisão, então se alguém quisesse visitá-la precisava da permissão dela. Além disso, Tânia também impediu o contato por outros meios como correspondência e telefonemas. Depois de alguns minutos perguntei a Lily como ela conseguiu sair da prisão, ao que ela respondeu que ficou presa por 5 anos até que uma das pessoas que conseguiu escapar foi presa. Descobriu-se que essa pessoa era encarregada de ter contato com a pessoa que deu acesso ao banco de dados ao grupo. Em troca da redução de sua pena, ela concordou em fornecer informações sobre a fraude e como foi realizada. No final, suas declarações provaram que foi o ex-parceiro de Ellie quem ajudou o grupo, somado à falta de provas para validar genuinamente a participação de Lily no esquema. No final foi decidido que não havia razão para Lily permanecer na prisão, então ela foi libertada e qualquer registro criminal foi apagado. Ela disse que após sua libertação tentou entrar em contato com sua família, mas no final conseguiu apenas falar com sua mãe, que novamente recusou qualquer relacionamento com ela. O mesmo aconteceu com seus amigos, que a rejeitaram. Ela me contou sobre suas tentativas de conseguir um emprego, mas as notícias do que aconteceu em seu trabalho anterior a impediram de conseguir uma posição em sua cidade natal e nas cidades vizinhas. Finalmente Lily deixou a cidade pois não havia razão para ficar. Depois disso ela passou alguns meses procurando um emprego e acabou vindo para minha empresa. Ela disse que por causa do que teve que passar tem dificuldades em se relacionar com outras pessoas, além de ter problemas de confiança e pesadelos constantes por causa do tempo que passou na prisão. Naquele momento eu me senti mal por ela. Ela teve que enfrentar e lidar com várias coisas que de uma forma ou de outra deixariam traumas para a vida toda. Recomendei que ela fizesse terapia para lidar com essas questões, dizendo que eu pagaria por tudo como uma forma de me desculpar pela minha ausência quando ela mais precisava de nós. Ela recusou-a princípio, mas depois de algum tempo de insistência ela concordou. Então começou a frequentar o mesmo terapeuta que eu frequentava, mas me pediu para acompanhá-la às sessões de terapia. Ela foi diagnosticada com síndrome de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, distúrbios de confiança e problemas de sono. Nos primeiros meses em que acompanhava as sessões de terapia eu costumava esperar por ela fora do consultório enquanto ela fazia a sessão individualmente, mas eventualmente ela me pediu para entrar e acompanhá-la durante as sessões, ao que eu concordo. O terapeuta receitou alguns antidepressivos para ela e ela começou a ir à terapia 2 vezes por semana. Lily também começou a frequentar um programa de cura para objetores de consciência que cumpriram pena de prisão. Da minha parte, o terapeuta me deu várias orientações para ajudar na recuperação de Lily. Embora a recuperação de Lily fosse lenta, posso dizer que realmente ajudou. Seu medo de interagir com outras pessoas estava desaparecendo, ao ponto de ela fazer amizade. Sua ansiedade e problemas de confiança já não eram mais uma preocupação. Em geral ela começou a mudar para melhor. Nós até começamos a frequentar academia juntos e Lily começou a fazer aulas de kickboxing comigo. Às vezes tínhamos lutas amigáveis entre nós. O ano de 2012 chegou. Durante esse período Lily e eu nos aproximamos cada vez mais. No aspecto profissional tivemos uma boa relação, com Lily se tornando minha mão direita na empresa. No lado pessoal também tínhamos
Uma relação muito boa, passávamos cada vez mais tempo juntos saindo para beber ou caminhar, o que se tornou parte da nossa rotina, e nos apoiávamos mutuamente durante nossas terapias. Com o passar do tempo percebi que tinha desenvolvido sentimentos por Lily. Eu sei o que você pode estar pensando agora: você se apaixonou pela irmã gêmea da mulher que te deixou por um tempo. A ideia de ter um relacionamento me assustava por causa da minha experiência com Melissa. Eu tinha medo de que meu medo estivesse nublando meu julgamento, ou que meus problemas de confiança arruinarem qualquer chance de um relacionamento. Também tinha medo de que a razão pela qual comecei a gostar de Lily fosse que inconscientemente eu estava tentando voltar com minha ex, e considerando que as duas eram quase iguais. Você entende meu ponto? Por quase iguais quero dizer que a única coisa que compartilhavam era o rosto. Em outros aspectos eram totalmente diferentes, como personalidade, jeito de agir, jeito de se vestir, etc. Depois de consultar minhas dúvidas com o meu terapeuta e meus amigos, consegui confirmar que realmente estava apaixonado por Lily. Estava me apaixonando por sua pessoa e não por sua aparência. Finalmente esperei nossa próxima saída ao bar para declarar meus sentimentos a ela. Esperei até sairmos do bar e declarei como me sentia sobre ela. Expliquei o quão especial me sentia quando estava ao seu lado e como só pensava em passar tempo com ela. Lily ficou quieta por alguns minutos, então começou a chorar um pouco e me perguntou se eu tinha certeza sobre o que estava dizendo. Naquele momento pensei que tinha estragado tudo e estava apenas esperando ser rejeitado. Reafirmei minha posição sobre meus sentimentos por ela, ao que ela se distanciou um pouco, mas alguns segundos depois me abraçou entre soluços. Confessou que sentiu o mesmo. Confessou que começou a desenvolver sentimentos por mim quando viu o quanto eu me importava e cuidava dela. Ela disse que eu era a primeira pessoa que realmente se importava com ela em muito tempo, que fui o único a apoiá-la quando ela mais precisava, que fui o único a entendê-la. Ela confessou que quando está comigo sente que não está sozinha, que quando está comigo sente que uma boa vida é possível, que eu lhe dei uma razão para continuar vivendo, que a fiz sentir-se amada. Neste ponto eu também estava chorando. Lily continuou a chorar enquanto me abraçava. Ela disse que não tinha dito nada sobre como se sentia porque estava com medo de que eu não a amasse por causa do que aconteceu com sua irmã, medo de que eu não a amasse por causa de seus problemas, medo de que eu a afastasse, medo de ficar sozinha novamente. Naquele momento comecei a confortá-la e prometi que estaria ao seu lado, aconteça o que acontecer. Lily por sua vez também prometeu estar ao meu lado, não importa o que. A partir daquele momento Lily e eu começamos nosso relacionamento. No início foi um pouco complicado por causa dos problemas que ambos tínhamos, principalmente devido aos nossos problemas de confiança e medo de traição, mas decidimos que não deixaríamos nosso passado nos impedir de sermos felizes. Embora fosse um processo um pouco lento, com alguns momentos tensos, conseguimos construir um bom vínculo. Esse vínculo foi o que nos deu clareza mental e força para dar os passos finais que nos permitiram curar. Finalmente Lily e eu nos casamos no início de 2015. Ambos decidimos que seria melhor ter um evento pequeno, então convidamos apenas as pessoas mais próximas de nós. Para quem está se perguntando, não convidamos nossas famílias. A ideia foi discutida e consultada com o nosso terapeuta, mas no final decidimos não as convidar, pois não fazia sentido devido a tudo que aconteceu entre nós. O casamento ocorreu em uma bela praia, um ambiente criado pelo som do mar e o pôr do sol. Foi algo muito único e especial. Um total de 15 pessoas compareceram ao evento, todos amigos muito próximos, e até nosso terapeuta compareceu com sua esposa. Uma das melhores lembranças que tenho do casamento foi ver Lily caminhando até o altar, vê-la em seu vestido de noiva. Foi algo que nunca esquecerei, mas o momento que mais guardarei para o resto da minha vida foi ver seu rosto enquanto eu colocava o anel. Tudo que ambos tivemos que passar para chegar a este momento, ver aquele riso lindo no rosto de Lily, simplesmente não sei como descrever em palavras como isso me fez sentir. Algumas semanas após o casamento descobrimos que Lily estava grávida. Você sabe, uma gravidez de lua de mel. Admito que no início estávamos muito nervosos, mas com o passar dos dias os nervos se transformaram em empolgação e felicidade. Música, linda menina, quem chamarei de Alba. Felizmente no hospital onde o parto ocorreu fomos autorizados a ter contato pele a pele com Alba. Assim que ela nasceu, segurar minha bebê foi um momento especial, um momento único. Ao conhecer minha filha, vê-la nos braços da minha esposa, simplesmente não saberia explicar em palavras como me senti naquele momento. Que sentimentalidade e que verdade. Acho que não é necessário dizer o que a chegada de Alba gerou em nossas vidas, tanto no nível pessoal quanto social. Nossos amigos nos visitavam todos os dias para conhecer Alba. Devo dizer que os primeiros meses foram difíceis. Pessoas que tiveram ou cuidaram de um bebê sabem que bebês precisam de muito tempo e atenção, então é normal sentir-se sobrecarregado ou cansado. Os choros do bebê, ter que ficar acordado a noite toda, preparar mamadeiras às 4 da manhã, etc. Foi um período complicado, mas conseguimos lidar com isso de uma boa forma.
esforçamo-nos para dar todo o carinho e amor que tínhamos para nossa filha apesar do cansaço físico e mental ao qual estávamos submetidos com o passar dos anos. Lily e eu nos esforçamos para garantir que Alba tivesse uma boa criação desde cedo. Dedicamo-nos a criar um ambiente amoroso, respeitoso e de confiança para que ela prosperasse. Apesar de ambos trabalharmos, geralmente nos organizávamos para passar tempo com nossa pequena. Com isso chegamos aos dias atuais. Hoje posso dizer que sou um pai orgulhoso de uma linda menina de 7 anos e que tenho a melhor esposa que poderia desejar. Como vocês puderam ler durante minha publicação, não foi um caminho fácil, houve bons e maus momentos ao longo desses anos, mas eu não mudaria nada. Tenho grandes pessoas ao meu lado e não poderia desejar mais nada. Se você está se perguntando, sim, há mais história. Desde o ano passado tanto eu quanto Lily temos contato com nossas famílias, mas não mencionei nada pois sinto que a publicação já está longa demais. Sinceramente agradeço pelo apoio que a primeira publicação teve, embora tenha sido deletada. Gostaria de contar o que aconteceu em relação às nossas famílias e a situação atual com elas, então espero que a publicação continue existindo para que eu possa atualizá-la com os eventos que ocorreram em 2022 e até agora em 2023. Comentário Reddit. E aí pessoal, que história impressionante, não é mesmo? O que mais me chama a atenção nesse relato é como a vida pode dar voltas inesperadas e como uma mentira pode causar tanto dano. Imaginem só perder tudo e todos ao seu redor por conta de uma acusação falsa. É uma lição muito forte sobre a importância da verdade e como devemos ser cuidadosos antes de julgar os outros sem conhecer todos os fatos. O nosso OP mostrou uma resiliência admirável. Ele passou por momentos de extrema dificuldade, foi rejeitado por sua família, perdeu seu emprego e a confiança das pessoas que amava. Ainda assim ele conseguiu se reerguer, construir uma nova vida e superar seus traumas. Isso nos mostra que apesar das adversidades é possível encontrar um caminho para a recuperação e o sucesso. Além disso, o reencontro com Lily adiciona uma camada extra de emoção à história. Quem diria que eles se encontrariam novamente e que ela teria um papel tão importante na nova fase da vida dele? É um exemplo de como as pessoas podem mudar e como devemos estar abertos a dar segundas chances. Quero saber a opinião de vocês. Já passaram por algo parecido ou conhecem alguém que passou? Acreditam que conseguiriam perdoar e seguir em frente como ele fez? Deixem seus comentários abaixo, eu adoro ler e responder a todos. E se gostaram dessa história, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aí compartilhem com os amigos, assim mais pessoas podem se inspirar com essas histórias incríveis. Até a próxima pessoal, continuem sendo fortes e lembrando que mesmo nos momentos mais difíceis sempre há uma luz no fim do túnel.